Qual a boa forma de se utilizar novas tecnologias na educação? Qual o papel das editoras, dos escritores, dos educadores frente a essa tremenda revolução tecnológica que a humanidade está vivendo? A gente tem o prazer de receber nesse podcast a professora, psicóloga, empreendedora, autora, empresária do setor editorial, dona de livraria, Patrícia Vasconcelos, da Pod Estrelas. A gente tem a honra de discutir com elas esses temas que são sensíveis, complexos, e a gente vai tentar montar um pouco desse quebra-cabeça. Tudo bom, Patrícia? Olá, uma alegria estar aqui para conversar sobre isso, uma alegria poder futucar com as perguntas e respostas que a gente vai trocar aqui, né? Quem quer que seja, que esteja tendo acesso a essa conversa. Uma das vantagens da tecnologia. Exatamente. Gerar conteúdo para a gente pensar melhor. Patrícia, você é uma das atoras, né, desse sistema, desse grande ecossistema que educa, né? Então, a educação como um espaço privilegiado para formar novas gerações que vão tomar conta desse território, etc. Qual é a tua visão, Patrícia, da tecnologia frente aos desafios da educação hoje? Na tua posição, né? Fica à vontade para contar um pouco o teu lugar de fala, né? Eu acho que eu tenho um lugar de fala bem privilegiado, porque eu tenho formação tanto na área tecnológica quanto na área educacional, porque eu fiz ciência da computação e fiz psicologia com enfoque no recorte da psicologia da educação. Então, eu acho que eu consigo dialogar bem com isso, sabe? E intimidade. Então, eu vi nascer, na épocas, ideias de futuro que hoje são presentes, né? Então, a gente vai usar o computador na escola, a gente vai usar o computador na educação. Nem existia microcomputador ainda e já era uma ideia de como a gente poderia revolucionar a educação com o uso de tecnologias. Porque desde naquela época, isso eu estou falando da década de 80, a gente tinha uma leitura clara de que a educação precisava de uma reformulação, por que não dizer de uma revolução. E aí chega a tecnologia com todas as suas possibilidades de virtualidade, de comunicação e vamos por aí, né? É uma ferramenta que a gente vai ter para revolucionar. E aí, passados 50 anos quase, né? Disso, o que é que, você me perguntou como é desse lugar de fala, o que é que você diria? Tivemos muitas experiências exitosas e outras tantas que, na verdade, só consolidaram ou exacerbaram as dificuldades que a gente enfrentava na educação, no processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, não veio como solução, nem virá, se antes você não tiver uma reflexão do que é ensinar, do que é aprender, qual é a função da educação, o que é que a gente quer com escola, sabe? Qual é o papel da sociedade, da família, dos ambientes de aprendizagem. Se isso não for conceito antes, a técnica, que é a tecnologia, virá só para, de alguma forma, a gente usar o conceito que a gente está trazendo para esse ensino, aprendizagem, escola, educação, e potencializar o que está errado nisso também. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante antes. Pode fazer coisas incríveis? Pode promover, por exemplo, agora a gente está numa conversa presencial, né, num local geográfico específico, num tempo específico. Isso está sendo gravado, isso vai ser disponibilizado no ambiente digital e as pessoas do mundo inteiro, inclusive nem precisam falar português, porque já vai ter outras formas, né, de legenda de outras línguas, terem acesso ao que a gente está refletindo sobre isso aqui. Vê que massa, então, os professores de um curso de pedagogia discutirem sobre isso a partir do que a gente está futucando aqui, os professores do curso de ciência da computação, sistemas da informação, sei lá, também de psicologia, maravilha. Então, essa é uma ferramenta que na minha época de faculdade não tinha, que hoje está disponível a qualquer pessoa, não precisa nem exatamente estar no computador, basta um celular, um smartphone. Então, essa potencialidade de comunicação e de ter muitas informações para a gente ter acesso é essencial. Porém, se a gente não vê agregada a isso uma postura
que ajude a futucar, ter um pensamento crítico, análise reflexiva, isso vai ser só mais informação que não vai se transformar em conhecimento. E aí, nesse caso, a tecnologia está sendo péssima, porque ela está bombardeando a gente de informação no nível que o cérebro da gente não tem nem capacidade de processar e transformar em conhecimento. Perfeito. E eu pegando a deixa desse teu último comentário, né, essas duas facetas da mesma coisa, né? Me lembra Santos Dumont, né? Ele projetou o avião com toda generosidade para que a humanidade pudesse se deslocar, e depois ele soube que foi utilizado para fazer outra coisa, que comprometia a própria existência da humanidade. E assim acontece o debate contemporâneo sobre a evolução da tecnologia digital, né? Alguns advogam que não, a gente deveria correr para ensinar as crianças desde pequenininha a utilizar a tecnologia, e uma outra corrente diz assim, não, para tudo, a gente precisa evitar esse contato. Então são, eu não quero utilizar, mas são posições muito antagônicas sobre o mesmo tema. Como a tecnologia pode ou deveria, né, na tua perspectiva, né, pensando também o teu trabalho de editora, de criação de materiais, como essa tecnologia pode ou deve ser entregue, repassada, né, na educação para essa geração vindoura? Eu estou mais, se a gente fosse para os dois lados, né, antagônicos aí, eu optaria mais para a gente só usar a tecnologia mais na frente, tá? Pela tecnologia, ter essas possibilidades de comunicação, de trabalho com imagem, som, são multilinguagens, né, que isso fascina, traz curiosidade, ela se torna meio que, claro que é bom usar. Só que aí a gente tem ciência que já estuda o desenvolvimento humano nos seus aspectos biopsicossociais e até espirituais, para quem acredita. E a gente sabe que nesse desenvolvimento é muito importante o corpo, a interação com o outro, o vínculo, o ser e estar na natureza, porque a gente também é natureza. Então, a gente não pode negar a raiz da coisa. A tecnologia é um artefato cultural importantíssimo, mas antes disso existe gente, existe essa questão, e que isso a gente ainda não conseguiu, né, atravessar no sentido da questão tecnológica. Então, por exemplo, colocar a tecnologia, eu vi muito isso na década de 80, tá? Vamos colocar computadores para as crianças da educação infantil aprenderem lateralidade. E os pais amavam pagar mais por isso, as escolas amavam pagar mais por isso, e as escolas eram modernas e competentes porque tinham computadores para ensinar lateralidade para as crianças. Aí, eu digo, como assim? Essa galera não conhece nem Piaget, nem Vygotsky, nem Freud, que mostra que a criança aprende com o corpo. Então, você está colocando ela num conceito cognitivo de direita e esquerda, quando o corpo dela ainda não sabe isso. Então, eu acho que está precisando, sabe, Alex, a gente levar mais a sério que esse tema é um tema transdisciplinar. Não dá mais para uma área específica ficar ditando como será esse uso na educação, na saúde, na comunicação, em qualquer que seja a área. Eu não consigo hoje a gente pensar em produtos tecnológicos sem uma equipe transdisciplinar, entendeu? Sem o povo da informática, sem o povo da psicologia, da educação, do design, da programação específica, da antropologia, da neurociência, que está trazendo muita coisa, e outras que agora não estou chegando, entendeu? Então, essa equipe precisa ser transdisciplinar, para a partir daí a gente pensar no uso de tecnologias, recortando para educação, tá? Então, dentro desse aspecto. E se for, como você me provocou com a questão da editora, né? Pensando na arte em si, aí a gente tem um outro recorte, sabe? A gente tem visto muito essa discussão de inteligências artificiais, que são algoritmos, programas de computadores que trabalham em cima de banco de dados.
gerarem produtos, criarem produtos, e tem muitas discussões sobre isso, né? O que é que realmente é criatividade ou o que é apenas matematicamente arranjo e combinação para dar um resultado a partir das informações e dos dados que tem armazenado nos grandes computadores e nos grandes bancos de dados, entende? Isso ainda é função humana. Então, seguindo essa tua perspectiva, e trazendo um pouco de luz para esse debate, né, os educadores normalmente eles recebem a informação de que tem uma nova tecnologia disponível, né, tem muito essa narrativa de que o professor deveria tentar, por que não tentar, etc. O que você já viu, né, porque você tem também uma formação de psicanalista, né, o que você já viu para esclarecer um pouco mais das possibilidades de adoecimento? Né? O adoecimento, a tecnologia em excesso, né, desses primeiros anos de vida, nesse cognoscente, né, nesse jovem, né, que ainda vai desenvolver sua consciência do que é aprender, etc. O que atrapalha? Essa tecnologia atrapalha? Eu acho que a gente sempre fica muito vislumbrado, né, encantado pela tecnologia, pela mágica da tecnologia, a gente esquece de olhar esse lado negativo. Não querendo ser alarmista, tá certo? Mas o que é que você vê de relação negativa com o uso da tecnologia e a saúde mental? Tem duas coisas aí que você perguntou extremamente importantes. Eu agradeço a oportunidade da gente refletir sobre. Os educadores praticamente sendo levados a usar tecnologia, né? Então, existem programas padrões, existem hoje editoras de material didático que entregam os livros, as aulas prontas, as avaliações, e para o professor fica uma parte burocrática de alimentar esses sistemas, certo? Para mim, enquanto psicóloga da educação, que entende que Freud atravessa isso tudo, né, no sentido do inconsciente, honrando Piaget, Vygotsky, todos os outros, isso é um verdadeiro absurdo, porque o ensino-aprendizagem se estabelece, Alicia Fernandes usa um termo lindo, ensinante e aprendente. Essas funções trocam, é necessário um vínculo, existe a singularidade, toda avaliação deveria ser diagnóstica e formativa. Então, quando você tira isso, você realmente tirou tudo isso que é o ensinar e aprender dentro de uma concepção de vanguarda, honrando Paulo Freire e todos esses outros teóricos. Então, o professor fica sendo um mero administrador de um sistema preconcebido, generalizado, que não vai para a individualidade, inteligências múltiplas de Gardner, etc. Essa é uma questão. Quando a gente vai para a questão do uso de tecnologias ou de telas, mais especificamente, tá? Com crianças muito pequenas, a gente sabe que existe uma velocidade na apresentação das telas, existe uma velocidade e uma multilinguagem, som, imagem, e etc, etc. Que isso vai formando no cérebro da criança, principalmente, a gente sabe que tem a plasticidade cerebral, redes neurais, que tem uma autora maravilhosa do livro Cérebro no Mundo Digital, e depois ela tem o Cérebro Leitor, não vou lembrar o nome dela agora, mas pode pegar, né? Está disponível essas informações em qualquer livraria e biblioteca. E aí ela mostra que a gente vai ficando como se fosse um cérebro raso. A gente não aprofunda as informações, tudo é muito rápido. Então, para a gente constituir memória no sentido cognitivo da memória, isso não acontece. O sono não faz a limpeza e deixando o que é essencial, porque não teve essa memória profunda. Então, a gente fica com o cérebro poluído e meio vazio, por isso que a gente não consegue recordar, por isso que tudo tem que ser muito rápido, e aí a gente está dizendo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só se a gente está botando na água alguma coisa que contamina desse jeito, mas na verdade esse diagnóstico que está sendo em todas as idades, e principalmente em crianças pequenas, esse diagnóstico vem de um funcionamento social, também escolar, em que é tudo muito rápido. E a tecnologia promove isso. Então, o cérebro da gente não é que ele esteja constitucionalmente diferente, mas as redes neurais que a gente está fazendo, a forma de armazenar dado e informação está mudando. E isso está provocando um adoecimento, sim, né? Porque com essa superficialidade toda e com essa agitação, a gente não tem a pausa, a gente não tem o vínculo, e disso está derivando outras coisas, né? Também solidão, autismo, alto índice de suicídio, etc, etc. Então,
ansiedade, depressão, essas coisas que a gente precisa estar vendo e que tem a ver. Claro que não é só isso, tá? Mas como é que o cérebro da gente está funcionando. Para a solidão eu tenho as outras coisas, os outros atores sociais que também trazem isso como resposta, né? Então, assim, eu acho que as tecnologias vieram muito como uma solução da gente ser, no mercado de trabalho capitalista, o mais produtivo possível. Mas isso a gente já sabe que não funciona e que adoece. Perfeito. No papel da Redu, né? Então a gente está falando a partir de uma empresa de tecnologia educacional que a gente busca contribuir com o setor, mas de forma equilibrada. Na tua perspectiva, né, no médio prazo, diante dessa complexidade, onde fica esse equilíbrio, né? Como construir esse equilíbrio entre contribuir com o desenvolvimento das pessoas, socializando, ajudando a socializar, em que momento dosar essa socialização, seja com essas novas práticas, novas formas de comunicação, né? Os jovens já interagem assim fora da escola, né? A escola nem provoca nem controla muito, né? Então, qual o papel, né, dos atores que fazem educação, né? Os educadores, as instituições de ensino, as editoras, né? Acho muito importante as empresas de tecnologia desenvolverem produtos, aplicativos que possibilitem uma comunicação, por exemplo, entre os educadores, que possibilitem uma troca, que possibilitem uma organização do planejamento pedagógico pessoal. Não é que não é para usar tecnologia, o que eu estou falando, por exemplo, é de um sistema que vem com tudo pronto e vai ser usado na sala e que o professor é um mero instrumentador. Outra coisa é eu ter uma tecnologia, imagina que legal, em que eu possa colocar as aulas que eu criei para a turma A, para a turma B, professor táxi, né? Muitas vezes trabalha em 3 escolas. Então, dei uma aula na escola C, na turma A. Putz, a escola B, a turma C, tem tudo a ver. E eu poder usar essa aula, isso está lá disponível para mim, no meu computador, numa plataforma, sei lá, da forma que eu quiser. Veja que maravilha. Fiz um banco de questões para mim, pensando naquela minha turma. Mas a turma do meu colega, lá de não sei de onde, ele conversando comigo, na sala dos professores, me deu um retrato que essas minhas questões podiam servir para ele. E eu repassar para ele, e eu ver o que é que tu aproveita disso daí. Então, veja, isso é uma coisa que a tecnologia pode oferecer, que é fantástico. Então, é para eu me estruturar enquanto autora do meu processo de ensino e de aprendizagem dos meus alunos. O meu aluno fulaninho, no início do ano eu fiz uma avaliação diagnóstica e identifiquei isso e isso nele. Como é que eu posso planejar atividades para que ele supere essas dificuldades e passe para um próximo? E eu tenho uma ferramenta que acompanhe isso. Então, usei isso no primeiro bimestre. No segundo, eu fiz isso. O que é que eu preciso usar agora? Veja, tecnologia pura. Isso, que a gente, senão um monte de caderninho, um monte de agenda, de fichinha, que a gente se perde. Mas não é uma tecnologia para a qual eu sou apenas um instrumento. É uma tecnologia que honra e respeita, que conhece o que é ensinar e aprender e que conhece o papel fundamental do professor enquanto agente de formação. Então, uma tecnologia dessa é incrível. Não é que ele não possa usar, entende? E os alunos a mesma coisa. Poxa, eu estou com dúvida nisso, o professor disponibilizou isso e isso, tem a lista de exercício e tal. Para o aluno também ter essa autonomia no uso dessa tecnologia, mas ele de uma forma individualizada. Então, eu acho que apesar da tecnologia possibilitar essa massificação, seria fantástico se os aplicativos e os programas e tal, os produtos, pensassem nessa singularidade de quem ensina e de quem aprende. Eu acho que isso é fantástico, sabe? Uhum. Tomara que a gente tenha vários produtos que possibilitem isso. Exatamente. E o tempo muda tão rápido, a tecnologia muda tão rápido que fica difícil imaginar como é que as instituições vão conseguir se adaptar, né, a tudo isso, né? Por um lado, regulamentações, por outro, pressão social, por outro, o mercado, por outro, visões de mundo, né?
Então, na tua visão, o que falta, né, nesse grande ecossistema? Né? A gente dialoga com editoras, dialoga com instituições, organizações, etc. No caso da sociedade brasileira, né, com a leitura que você tem, a experiência que você tem, a gente pode falar, numa entrevista como essa, o que a gente pode falar em termos de pensar juntos, em termos de visão de futuro, construir essa visão de médio prazo? É engraçado, né? Porque eu acho que para a gente ir para a excelência desse digital, a gente tem que dialogar mais com o analógico, com os conceitos de mundo de Ailton Krenak, de Nego Bispo, revisitar Paulo Freire, para que os conceitos de essa diversidade de pensamentos nos ajudem a pensar as respostas para as perguntas que você fez. São tão diversas as respostas, são inúmeras as possibilidades. Eu adoro o conceito da palavra virtual, que é a possibilidade, o que pode vir a ser. Então, mas para isso, seria uma pena, uma lástima, se a gente ficasse só no trilho do pensamento ocidental, científico, capitalista, de produzir mais, de repetição, de aumentar a quantidade e a velocidade, mas não a diversidade, sabe? Então eu acho que quanto mais a gente tiver referências de outros futuros possíveis, com culturas e sociedades diversas, isso vai nutrir a turma que está pensando a tecnologia para essas outras demandas. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar. Reflito novamente sobre a importância da transdisciplinaridade, né, para essas tecnologias, não uma área só. Não pode ser uma turma que está lá no Vale do Silício dos Estados Unidos que determina qual vai ser os aplicativos que a gente vai usar nos próximos anos e que isso vai formar toda uma sociedade, ou quiçá toda uma população do planeta Terra. Então, a gente precisa pensar nessas possibilidades e entender que essa tecnologia que permite essa grande comunicação entre tantos diferentes precisa trazer também a possibilidade de singularidade, sabe? Legislação sim, responsabilidade sim, mas informação, dado, informação, conhecimento, sabedoria são coisas diferentes que a tecnologia pode estar ou não envolvida em todas essas etapas que a gente lida todo dia. São muitos saberes, né? Então, são muitos saberes. Muitos saberes. Às vezes a gente não quer reconhecer a existência de todos esses saberes. Recentemente o Brasil viveu uma fala de autoridade, né? Para limitar o acesso das tecnologias na escola. Isso, de certa forma, ajuda, mas ao mesmo tempo impossibilita um pouco o manuseio, etc. Diante desse momento atual, antecedendo esses futuros possíveis, estão os nossos colegas professores, né? Esse professor que faz um curso de graduação, né, que tem alguns anos, né? Esse currículo não é de hoje, né? Um currículo que tem digamos assim, raízes profundas, desde o iluminismo, né, até agora. Como é que a gente vê, como é que a gente discute, dialoga, né, com quem está na sala de aula, esse profissional da educação, né? O que é que a gente tem a falar, a inspirar, a esperançar com ele, né? Vamos usar um verbo que vem de um educador, né? Como é que a gente pode dar as mãos, ouvi-lo, acolhê-lo, nesse momento de tanta transformação e tão rápida, né? Como é que fica o professor diante dessa cena toda? É muito importante esse professor, esse educador, essa professora, essa educadora buscar uma formação continuada. Acho que isso é muito importante. A gente não sai da faculdade pronta. Buscar aprofundar os seus referenciais teóricos, o que ela acredita que baseia o trabalho dela. Mais uma vez, a prática de Paulo Freire, né? Para eu ter uma boa prática, eu preciso saber em qual teoria eu estou sentada, eu estou fundamentada. Não entender que porque ela não entende a tecnologia que está sendo apresentada, ou porque ela não sabe usar o programa, o software, ela tem menos valor do que uma pessoa que sabe, né? Porque ela sabe ensinar e aprender. E ela precisa ter
deste lugar, analisar a ferramenta para saber se aquela ferramenta está em harmonia com o que ela acredita que é ensinar e aprender. Veja, se eu sou uma professora que entende que ensinar é só transmitir informação, eu posso usar um PowerPoint maravilhoso e ficar lá, uma aula atrás da outra, só apresentando. No lugar do quadro do giz, que me fazia escrever e apagar, eu tenho um clique, 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 pronto, e que repito em todas as salas que eu for dando aquele conteúdo. Mas se eu entendo que é uma construção, aquilo dali pode me servir de apoio, mas aquilo inclusive nem me substitui, né? Eu vou estar provocando, eu vou estar mediando aquilo ali. Então eu acho que esse professor precisa se aproximar dessas tecnologias com esse lugar de empoderamento dele, do lugar de fala dele. Sou eu que sei o que é ensinar e aprender, sou eu que conheço meus alunos. Você está me trazendo um produto que eu vou usar sob determinadas circunstâncias em harmonia com o que eu defendo. Muito cuidado hoje, por exemplo, todo mundo dizia que o computador ia substituir o professor e etc. Substituiria esses professores que transmitem apenas a informação. Aí tudo bem. Mas e as possibilidades hoje de ensino à distância, de comunicação, aulas gravadas, você poder rever, aprender no seu ritmo, refazer os exercícios? Isso é fundamental, ou seja, a tecnologia está sendo por uma questão de singularidade. E uma outra coisa que está sendo muito discutida agora, inclusive ainda não consegui ler, mas acabou de sair a regulamentação de inteligência artificial no Brasil, já que você fez esse recorte. A inteligência artificial vai substituir o professor porque ele já prepara a aula, faz questão, você pergunta lá, ele já responde tudo. Depende do que você entende o que é ensinar e aprender, certo? A gente pode substituir a educação, tá horrível, tá? Vamos botar um robô, porque as crianças, depende do que é ensinar e aprender, sabe? Os velhinhos estão sozinhos, a gente pode botar, instrumentalizar e botar um robozinho com a cara de foca para convivência com os idosos. Depende do que você entende, o que é cuidar dos idosos, o que é vínculo, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, a gente não sair, qualquer que seja a área, do lugar da nossa área, do nosso lugar de fala, de empoderamento e nos aproximarmos da tecnologia com essa posição crítica, com essa leitura. Ótimo, isso daqui está em harmonia, está alinhado com o meu construto teórico, com a minha prática pedagógica. Venha, querido, vai ser muito bem-vindo, porque ajuda meu trabalho. Não está, agradeço, oriento essa equipe da tecnologia para dialogar com áreas transdisciplinares, vocês estão precisando enriquecer mais esse processo, mas eu sigo, se for o caso, com o meu caderninho e a minha canetinha. Quando chegar uma tecnologia que dialogue com o que eu penso, que é ensinar e aprender, com o que eu penso em relação às minhas intervenções enquanto educadora, com um aluno, com uma aluna, ela será sempre muito bem-vinda. E para que a equipe tecnológica pense sobre isso, eu acho que é fundamental esse contato com futuros possíveis e com essa equipe de transdisciplinaridade para construir esses produtos. Perfeito, Patrícia. Hoje foi Nossa, que papo gostoso, viu? Ficaria aqui horas a fio. Eu acho que eu aprendi muito, muito inspirador. Eu vou querer ver esse episódio várias vezes. Agradecer aqui a produção da Redu. Queria agradecer enormemente a Patrícia Vasconcelos pela generosidade da sua presença, das suas palavras altamente inspiradoras. Obrigado, Patrícia. Obrigada, gente, pelo convite. É sempre muito bom futucar para que a gente promova uma educação de qualidade, mas uma educação feliz. Acho que isso é muito importante, cheia de amor, de afeto e de responsabilidade. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.